Olá amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar um outro setup que você pode ter para você operar. Também é inspirado no ICT. Eu estou trazendo vários vídeos aqui falando sobre o Smart Money de forma mais profunda, e o ICT ele te traz ali alguns setups bem interessantes para você fazer durante o dia. E eu vou trazer para você avaliar quando você for fazer uma compra, uma venda na sua negociação, para você ficar de olho nisso também, tá? Para você não cair numa armadilha durante o dia, achar que o preço está em uma direção e de repente você ser estopado pelo preço, na realidade, querer ir para outra direção. E como é que funciona esse setup? Ele é bem simples. Eu estou aqui com o MetaTrader aberto. Você vai pegar qualquer gráfico, serve em qualquer ativo, pode ser do Forex, não tem problema. E aí você vai configurar para você ver o período do time frame diário e vai mudar. Aqui em cima, em vez de você utilizar os candlesticks que nós estamos acostumados a ver, você vai observar vai deixar um gráfico ali observando o gráfico de barras. Por que o gráfico de barras? Porque ele é mais simples de nós entendermos o conceito. Para você mudar, você pode ir aqui em propriedades. Aqui em comum, você tem gráfico de barras, candles e linhas. Então vou mudar para o gráfico de barras e vou dar OK. O gráfico de barras, você tem três elementos importantes para serem observados. Quais são eles? Você tem, cadê aqui minhas ferramentas? Aqui. Tá, você tem. Vou pegar essa aqui para exemplificar, tá? Que está bem grande. Você tem a abertura. Você tem o trajeto que a barra fez durante o dia, tá? Que é todo esse trajeto aqui na vertical. E aqui embaixo você tem o fechamento. O gráfico de barras te dá essas informações: a abertura, o trajeto que foi feito durante o dia e o fechamento. E aí o ICT ensina isso como sendo a força dos três. Por que força dos três? Repare comigo, veja se não é uma verdade. Muitos casos aqui, para não dizer todos, está acontecendo isso. O que acontece na abertura do dia? O preço, ele abre, ele tende a ir em uma direção, mas depois ele muda a direção e vai em oposição. Olha aí o gráfico para você ver. Qualquer gráfico que você pegar, você vai ver muito disso acontecer. Repare que é difícil você achar um dia como esse aqui, que teve só um pouquinho para cima e depois já foi para... Aliás, né, estou falando ao contrário. Na realidade foi bem enganador, porque olha só, ele abriu, foi para baixo, tudo isso aqui e depois voltou. Aqui, ó. Abriu, foi para cima, depois voltou. Se você olhar os gráficos de barras, você vai ver que isso acontece constantemente mesmo. Deixa eu mudar aqui o ativo, vou pegar um do Forex, o SDCAD, vai. Vamos olhar aqui também. Aqui, ó, por exemplo, ó. Abriu, foi para baixo, depois foi para cima. Abriu, foi para cima, depois foi para baixo, depois voltou. Aqui, ó. Abriu, foi para baixo, depois foi para cima. Então isso acontece demais quando você analisa um gráfico de barra diária. E o que isso mostra para nós? Mostra para nós que muitas vezes o gráfico ele tende a tirar o ponto de início do dia. Isso pode ser um sinal muito interessante para você negociar. Observar se no dia que você está operando isso vai acontecer. E como é que você pega essa visão? Você vai ter que olhar a abertura do Forex, que acontece ali por volta das 6 da noite, que vai ser quando é formado essa linha aqui. E você vai observar se o preço vai vir rompendo essa região. Se romper, a probabilidade dele continuar é muito grande. É muito grande mesmo, porque como a gente está olhando aqui, ó, isso
normalmente acontece. Olha esse dia aqui, ó. Normalmente acontece isso. Então essa é a força dos três e é onde acontece o que é chamado ali do comprar para vender ou vender para comprar. As grandes instituições, quando elas querem movimentar o preço, normalmente elas levam o preço mais abaixo. Por exemplo, ela quer comprar, ela leva o preço mais abaixo para poder comprar mais barato e depois sobe. Ou o contrário acontece. Compra primeiro para depois vender. Isso acontece muito, tá? E aí agora eu vou mostrar nos gráficos de candlesticks, que é o que nós normalmente utilizamos, tá? Então eu vou mudar aqui para os 15 minutos. Vou tirar aqui do modelo de barras e vou colocar candles. Ok. E pronto, agora nós estamos observando os 15 minutos. Vamos pegar aqui um caso. Esse aqui é um caso bem claro. Como nós mencionamos aqui, nós temos a meia-noite, que é por volta aí das 18 horas no Brasil, onde é iniciado o dia. Deixa eu pegar uma linha maior aqui. Aqui. Onde é iniciado o dia no Forex. Repare que o preço, o que ele faz? Ele dá uma subidinha, dá uma descida maior, como a gente pode ver aqui, desceu. E depois ele chega num momento que ele tende a romper a região do preço inicial. Tá vendo? Ele desce e aí ele volta. Quando ele volta com força ao candle. E aí ele vem rompendo a região do preço inicial. Fechou em alta, uma leve alta, mas tem dias que isso ocorre de uma forma mais brutal, tá? De uma forma bem mais acentuada. Então você vai olhar ali o preço da abertura da meia-noite e você vai verificar se o gráfico está rompendo aquele preço. Se estiver rompendo, ele está dando a direção para você aí do dia. E é uma oportunidade legal para você realizar a sua negociação, tá? Vamos ver aqui mais. Se a gente acha outros modelos, olha só aqui, ó. Veja bem como o preço ele cai, depois ele chega de novo à região de abertura do dia e rompe com força. E não volta mais, não revisita mais esse preço. E aí tende a subir cada vez mais. Esse é um setup bem interessante, como eu falei, ensinado também pelo ICT, não é uma criação minha. Eu aprendi e eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Ele ensinou gratuitamente lá também. Estamos passando aqui gratuitamente esse conhecimento para vocês. Ó, preço, abertura, subiu, voltou revisitando a abertura e rompeu com força para baixo. Tá? Veio aqui, ainda fez uma gracinha, estopou um bocado de gente, mas a tendência foi ficar nesse range para depois cair mais abaixo. Tá? Então acontece muito isso, ó, aqui de novo, ó. A abertura, subiu e depois desceu. Esse é o setup Força dos Três, Power of Three, que ele fala no seu canal. E é uma coisa que eu peguei o hábito agora. Sempre que eu vou operar, eu olho se o preço não vai fazer isso. Porque muitas das vezes, como vocês podem reparar, isso acontece. Tá? É uma negociação bastante vencedora, que vale a pena você observar no seu decorrer do dia para você capturar. Isso você não vai perceber logo no começo do dia, porque o preço precisa trabalhar. Isso já mostra para nós que o Asian Range ele sempre tende a criar uma volatilidade que depois é capturada pelas sessões de Londres e Nova York. E vale a pena quando você acordar ali, né? Você olhar se esse movimento não está sendo criado. Se tiver, você entra a favor do movimento
para que você ganhe aí uma boa quantidade de pips. Fácil assim. Muitos dos dias, muitos. Ó, eu tô cada vez falando aqui para vocês e mudando o dia. Isso tá acontecendo. Muitos dos dias acontece esse tipo de negociação. Então fica aí a dica do Força de 3 do ICT.